Como está a sua vida? Essa é uma pergunta que precisamos estar sempre fazendo para você, pela necessidade de realmente vê-la bem, ver a sua vida assim. Porque eu sei que às vezes a sensação é de que a vida está um caos. Acredito que muitos de vocês passaram ou estão passando por momentos tão difíceis da vida que simplesmente se sentem perdidos num turbilhão de um mar revolto e que não sabe nem a direção para onde levar o seu barquinho. O caos. Foi o que o pecado trouxe ao mundo, pensando em forma geral, o caos. O caos, que é essa bagunça que o indivíduo e a sociedade vão presenciar. Tudo muito turbulento, confuso, bagunçado, e é tão ruim. É num momento em que você às vezes nem sabe o que pedir a Deus, porque o caos, ele confunde. Mas nós temos aquele que é o ordenador. Desde o princípio, Deus se revelou como o ordenador de tudo. Quando em Gênesis, ele pega uma terra sem forma e vazia, que estava precisando ganhar beleza, e ordena todas as coisas. Coloca tudo no seu devido lugar. Aquele ato criativo de Deus, aqueles 6 dias da criação, são uma esperança para você. Porque naqueles 6 dias Deus manifesta graciosamente ao coração do pecador: eu, o Senhor Deus, sou o ordenador da vida. Sou eu que coloco ordem nas coisas. Sou eu que organizo. E assim como poderosamente organizei toda a criação, posso organizar você. Posso ordenar sua vida e fazê-la transmitir harmonia, beleza, paz, alegria. Como a criação que Deus fez. E após terminar, olhou e disse: eis que é tudo muito bom. Porque Ele é o Deus da ordem, não do caos. Nós vamos para Isaías 61. Dando sequência à exposição de todo o livro do profeta Isaías, seguindo a leitura alternada que estamos fazendo em cada culto. Focaremos no capítulo 61 de fato. Nós já fizemos a leitura, mas vamos reler este capítulo pequenino. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados
sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Senhor Deus amado, tua palavra, teu poder para a salvação, ela é maravilhosa. Ela renova o ânimo, ela fortalece o fraco, ela instrui o teu povo. Ela, Senhor Deus, alegra o coração. Obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco pelo poder do teu Espírito, para que pela tua palavra e teu Espírito possa a vida brotar neste lugar. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O movimento pentecostal, ele trouxe um problema que se tornou muito comum. Atribuir a líderes o título de ungidos do Senhor. Já viu isso? Muitos pastores, hoje, infelizmente, até pseudo-pastoras, e pessoas do louvor, diáconos, presbíteros, líderes principalmente, começaram a atribuir a si mesmo o título de ungidos. Pessoas escolhidas de uma forma muito especial, em detrimento dos demais, e que possuiriam algo que os outros não têm. Essa suposta unção que Deus teria dado a eles. O problema é que eles não estão atentos, ou estão e propositalmente, então ignoram, que todas as vezes que a Escritura fala da unção, ela tem um propósito muito claro, e que nesse texto nós vemos, que é nos conduzir ao ungido, o ungido do Senhor. No Antigo Testamento, o Messias, o ungido, estava sempre relacionado a 3 ofícios. O sacerdote era ungido do Senhor, o profeta era ungido do Senhor e o rei era ungido do Senhor. Nós vemos isso algumas vezes quando Deus manda que eles sejam ungidos com um óleo especial que fora ordenado. Essa ordem, inclusive, está em Êxodo 30. Êxodo 30. Deus mandou confeccionar um óleo especial, diferente de todos os outros. Êxodo 30, versículo 22 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 siclos, de cinamomo odoroso à metade, a saber 250 siclos, e de cálamo
aromático, 250 siclos. E de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Disto, farás o óleo sagrado para a unção, e perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do meu povo. Um óleo especial para apontar para os ofícios que Deus queria que conhecêssemos, porque são os 3 ofícios do Filho dele. Mais à frente, em 1 Samuel, capítulo 16, Deus ordena que este mesmo óleo seja derramado sobre um homem que tipifica Cristo, Davi. Davi, pai de Cristo, pensando na descendência, rei de Israel, foi ungido com o mesmo óleo. Versículo 1 de 1 Samuel 16. Diz assim: até quando, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Pulando todo o texto, vamos para o final, versículo 12 e 13. Então mandou chamá-lo, Davi no caso, e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele, ou seja, o rei que eu escolhi. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sacerdote, rei, mas também profetas serão ungidos para cumprirem o ministério. Como Deus vai ordenar a Elias, que estava angustiado por ver que Israel estava se perdendo como um todo. Esses 3 ofícios são os 3 ofícios de Cristo. O mais interessante e que torna clara a questão é que no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra ungido, todas, 529 vezes aparece a palavra ungido, se referem a Cristo. Se no Antigo, as poucas vezes em que aparece, 41 vezes aparece o termo ungido, que é o termo Messias, se referem a personagens sacerdotes, profetas e reis. No Novo Testamento, essa mesma palavra Messias, que é traduzida para o grego como Cristo ou Christos, se refere unicamente a um homem. O Messias sacerdote, o Messias rei, o Messias profeta no Novo Testamento aparece como um único homem. Esse um único homem é chamado de Messias, é chamado de Cristo. Cristo sacerdote, o Cristo profeta e o Cristo rei. De modo que todas as vezes que se fala de ungido no Novo Testamento,
só podemos pensar em um único homem, o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Porque o propósito dos ungidos do Antigo Testamento eram ser figuras ou tipos daquele que viria para cumprir cabalmente a vontade do Senhor. Então, nós chegamos ao texto que nos fala da profecia que nos remete a Cristo mais uma vez. E para vermos isso, vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Senhor Jesus disse que ele era exatamente o personagem que Isaías estava mencionando. Em Atos 8, na leitura de uma outra passagem, o capítulo 53 de Isaías, o oficial de Candace, conhecido como eunuco, ele estava lendo a passagem quando Filipe se aproxima por ordem de Deus, e então ele pergunta: entendes o que está lendo? Tem que explicar. Ele está falando dele? Ou ele está falando de um outro? Ele não conseguia entender qual era o personagem para quem Isaías se referia. É exatamente o que acontece aqui. Isaías está falando dele? Ou está falando de um outro? E de forma semelhante a Isaías 53, ele está se referindo a Cristo. Ele é o ungido de Deus, aquele em que o Espírito de Deus está sobre ele, cheio do Espírito do Senhor, para trazer ordem à vida, para ordenar todas as coisas, para ordenar todas as coisas. Cristo é o ungido, é Cristo. Para que nós apliquemos a nossa vida, nós precisamos então fazer uma dupla aplicação. Precisamos separar aqui. Cristo é ungido, o que isso se aplica a mim? Se aplica que eu tenho que ir a Ele. Nós vamos ver ainda. Ele é o ordenador da tua vida. É para Ele que você corre quando você vê que as coisas estão perdidas. Ele é o organizador. Ele é o enviado de Deus. É Ele que, cheio do Espírito do Senhor, trouxe ordem ao caos, pagando os pecados do seu povo e trazendo uma esperança de vida eterna. Este ungido é que tem uma palavra de vida eterna, como nós veremos. Vai a Ele. Não são líderes entre nós, entre nossa geração. Não são homens iguais a nós, pecadores, que são a esperança desta nação. Mas é Cristo. Ele é o único ungido. Quando pessoas atribuem o termo ungido a si mesmas, seja quem for, não importa, pastor, presbítero, diácono, membro, elas estão usurpando a glória de Cristo. Porque todas as vezes que alguém atribui a si mesmo o termo ungido, eu sou ungido,
ela está usando exatamente o termo grego Cristo. E qualquer um que atribui a si mesmo ser o Cristo, está usurpando a glória de Cristo. São os falsos profetas, pseudos Cristo, falsos Cristos. Aqueles que querem ser Cristo e roubar a glória dele. Não há outro ungido. Ele é o ungido. É para ele que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e unicamente para ele. Portanto, toda vez que alguém atribui a si mesmo o termo ungido, como se fosse alguém especial dentre o povo, já desconfie, porque ele está roubando a glória de Cristo. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que não podemos atribuir o termo Messias e o termo Christos, que ambos significam ungido, a homens pecadores como nós, quando Cristo Jesus era o alvo de toda a palavra do Senhor. Mas então, sobrou nada para nós? Claro que sobrou. Em Cristo Jesus, nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Nós somos unidos. Paulo, em Romanos 6, fala que fomos unidos em sua morte e também seremos na sua ressurreição. Fomos unidos a Ele. E estar unido a Cristo, que em Pedro é como se construíssemos um templo, sendo cada um uma pedra que vive. Pense cada um como um tijolo. Jesus é a pedra fundamental. Mas Ele tem que estar lá. Não há um templo de Deus sem a pedra fundamental. Cristo é a pedra fundamental. E nós somos as demais pedras que compõem o templo de Deus. E uma vez que esse templo está erguido por Cristo, em Cristo, desfruta da presença do Espírito Santo, que habita em Jesus. Portanto, podemos dizer que a igreja desfruta da bênção desta unção. Ou seja, nós não somos os ungidos, mas em Cristo Jesus somos abençoados. Podemos ler alguns textos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo diz que unidos a Cristo, fomos ungidos com Cristo. Ele é o Cristo, não somos nós, mas está ligado a Cristo. E não uma classe especial de homens, pastores, presbíteros, diáconos, ou qualquer bambambam por aí. Mas todo o povo de Deus passa a ser chamado de o povo ungido do Senhor, porque está em Cristo e desfruta das bênçãos de Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo nos diz: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Desfrutamos do Espírito de Deus por estarmos em Cristo. Qualquer pessoa fora de Cristo não desfruta do benefício do Espírito de Deus. Fomos selados pelo Espírito do Senhor estando em Cristo. Então, nós desfrutamos das bênçãos de Cristo por estar unidos a Ele. Ele é ungido, mas a sua igreja unida a Ele é abençoada com o Espírito Santo para desfrutar de todas as bênçãos de Cristo Jesus. Ou como diz Paulo em Efésios 1:3, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo é ungido. É Ele para quem a Escritura aponta. Mas como nós falamos, Ele é o ordenador de tudo. E observe
Cristo, a esperança, o ungido, aquele que é cheio do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que em Gênesis 1 aparece pairando por sobre as águas. Enquanto Deus diz, haja, e então as coisas vão aparecendo, e ali o verbo de Deus está em ação, fazendo a vontade do Pai e criando todas as coisas. O Espírito está pairando, está presente, está dando vida, está junto ao Pai e ao Filho, ordenando todas as coisas que Deus vai criando. E este Espírito ordenador, que pairava sobre as águas, está sobre o Filho de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, Ele é o Cristo, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Perceberam o ordenador de tudo? Viram como ele coloca ordem em todas as coisas? Aquele para quem a Escritura aponta, para que você vá, para que você, na sua realidade caótica, para que você, confuso, perdido, e marcado pelas angústias de um mundo debaixo do pecado, para que você, que tem sofrido os danos da queda, e tem visto isso em todos os lugares, inclusive na sua vida, tenha em Cristo uma esperança verdadeira. Ele veio pôr ordem nas coisas. Ele veio pôr ordem na tua vida. Ele veio pôr ordem na sociedade. Ele veio pôr ordem na criação inteira. Tudo por ele está sendo ordenado. E nós podemos ver essa ordenação de tudo a começar com o seu coração. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, ele disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo traz palavra semelhante acerca desta libertação em Colossenses 1,13, dizendo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele veio por ordem e está fazendo isso. E podemos ver esta ordem operada pelo Senhor Jesus na vida, por exemplo, de um personagem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava desordenado. Um religioso, ele diz, irrepreensível na religião judaica. Um homem apegado a todas as tradições e leis, conforme ensinadas pelos líderes, principalmente fariseus. Perseguiu os discípulos de Jesus. Um homem confuso, porque ele não entendia o que havia acontecido. E perdido em suas ideias, foi a Damasco para maltratar crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, por causa da fé naquele que só fez o bem. Que nenhum mal fez em todos os seus anos de vida, testemunhado por qualquer um. Afinal, todos que apresentaram-se como testemunhas eram falsas. E então, algo acontece. O Senhor Jesus aparece para Paulo e ordena a sua vida. Ele fica 3 dias refletindo aquilo que ele não imaginava que pudesse acontecer com ele. As coisas são colocadas em ordem. Aquilo que é
se torna claro para ele, tudo é colocado em ordem. E depois que tudo é colocado em ordem, Paulo diz em Gálatas 2:20, e eu repito esse texto lido com tanta frequência: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sua vida encontrou o lugar certo. Agora as coisas estão ordenadas. Agora ele entende a obra de salvação e o papel do Filho de Deus. Agora o plano redentor está claro. O que é o presente e o que ele espera para o futuro. Tudo foi ordenado, porque ele se encontrou com Cristo. Cristo é o ordenador e ele ordena as nossas vidas. Para a sociedade ser ordenada, precisa que você seja ordenado, organizada a sua vida, a partir de seu coração. Para que então a harmonia de sua vida produza os frutos que irão trazer também harmonia para a sociedade. Quando você vai a Cristo, você deve ir a Cristo com aquele que é o ordenador de tudo. Senhor, ordena a minha vida. Me ajude a compreender. Tiago diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. A entender o que acontece. Ordena minhas ideias, ordena a minha vida, me faz ver a realidade como ela é, me faz agir como devo agir, me faz ver a verdade e opera ela em mim. Porque ele veio trazer ordem. E eu repito, veio curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer vida. Você se sente no meio de um turbilhão caótico? Você se sente no meio de um mundo confuso? Cristo pode trazer luz a tudo isso, a fim de que você consiga ver sua vida ser ordenada, organizada. Isso significa que Deus simplesmente vai fazer com que tudo aconteça como você gostaria? Não. Porque você mesmo, muitas vezes, pode querer aquilo que não é bom. Seus desejos, por mais alegres que sejam, não significa que sejam necessariamente ordenados, harmônicos, bons. Ele dará a você exatamente aquilo que é bom. Você já perguntou a Deus, Deus, o que é bom? O que o Senhor quer para mim? Porque quando o Senhor criou todas as coisas, Ele olhou e disse assim, eis que tudo era muito bom. Significa que Deus, tudo que faz é muito bom. Então você precisa pedir, ó Senhor, faz o que é bom para mim. Aquilo que vai ordenar a minha vida. Inclusive que vai tirar os meus pecados, que vai santificar o meu coração, que vai colocar em ordem a minha vida, porque eu sou hedonista. Ou seja, eu acho que o fim, o propósito da vida é a satisfação, é a alegria. Eu sou egoísta. Eu acho que o mundo gira em torno de mim, que tudo e todo mundo tem que viver a meu serviço, ao meu dispor. Eu acho que eu sou o centro do mundo. E por isso, tudo tem que ser feito como eu quero. Mas isso não é ordem. Isso é caos. O mesmo caos que você vai ver na sociedade. Quando homens se levantam para fazer guerra a outras nações, eles não estão promovendo ordem. Eles estão mostrando o caos do seu coração. Porque eles acham que são melhores do que todo mundo. Porque eles acham que pode dominar sobre todo mundo. Porque eles acham que têm o poder e, portanto, podem fazer o que quiserem da vida. Isso não é ordem, isso é caos. E é por isso que traz todo tipo de miséria. A ordem é a organização de sua vida. Toda ela organizada à imagem de Deus.
para que você viva como aquele que, cheio do Espírito do Senhor, veio libertar, ordenar a vida dos homens. Paulo nos diz que o fruto do Espírito que partilhamos em Cristo Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito que estava sobre Cristo Jesus, pelo qual ele estava libertando vidas na sua geração e liberta até hoje. Isso é ordem. Quando você entende o que é amar e ama, quando você entende o que é bom e age com bondade, e quando então a sua vida vai se assemelhando ao próprio Senhor Jesus, é porque você está sendo ordenado. Quanto mais parecido você for com Cristo, mais ordenada estará a sua vida, estará organizada à imagem dele. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz que somos transformados de glória em glória à imagem dele, pelo Espírito do Senhor. A sua vida está organizada, ordenada. Não, pastor, minha vida está um caos, está uma bagunça. Então você precisa de Cristo. Você precisa colocar a sua vida diante de Cristo. Cristo, o Senhor, é o ordenador de tudo. O Senhor é aquele que, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, fez todas as coisas, e sem o Senhor nada do que foi feito se fez. E a vida estava em ti, Senhor. E a vida ela era a luz dos homens. Põe ordem na minha vida. Organiza, para que eu viva a verdade, para que eu viva a justiça, para que eu viva o amor, para que eu viva a bondade, para que eu viva a mansidão, para que eu viva a fidelidade, para que eu viva a tua vontade. Porque quando a sua vida estiver vivendo as virtudes divinas, a imagem de Deus, o fruto do Espírito, você verá que apesar de ainda estar no mundo marcado pela desordem, porque o pecado ainda está no mundo, a sua vida estará em ordem. E a sua vida em ordem será um instrumento para a glória de Deus. Como nos diz o final do versículo 3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. São esses que edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. São esses plantados pelo Senhor, ordenados em seu interior, que são um instrumento para a transformação ou ordenação da própria sociedade. São eles que vão trazer de volta aquilo que é bom, os valores perdidos, e reerguer aquilo que fora destruído pelo mundo que jaz no maligno. São esses. Não dá para mudar o mundo se não há carvalhos de justiças plantados pelo Senhor. Se não há ordem na sua vida, não tem como colocar ordem na sociedade. Como nós já falamos anteriormente, 42 milhões de cristãos evangélicos em nosso país, pelo menos teoricamente. Fora os cristãos de outras religiões ou vertentes do cristianismo, como o catolicismo romano, por exemplo. Este grupo junto, evangélicos e católicos romanos, compõe a maior parte de nossa nação.
Não sei dizer exatamente quantos milhões seriam, mas um grupo significativo, tendo em vista que o catolicismo romano ganhou força outra vez de um tempo para cá. E mesmo assim, somos a nação mais corrupta do mundo. Porque não é o número de igrejas aparentes, não é o número de religiosos aparentes, é a ordem, é a ordenação da sua vida. Quanto mais vidas ordenadas, transformadas pelo Filho de Deus, quanto mais tivermos vidas em que a imagem de Deus conturbada, ofuscada, bagunçada pelo pecado, quanto mais vidas estiverem ordenadas, como um quebra-cabeça, em que há uma imagem nele, mas se bagunçaram, pegaram as peças e chacoalharam. Há uma imagem escondida ali, mas ela está bagunçada. E então Cristo vem e começa a colocar cada peça no seu lugar. Isso é ordem. E então a imagem que estava lá, ofuscada, começa a se tornar límpida. E você começa a vislumbrar uma bela imagem, um belo quadro em um quebra-cabeça. E é quando isso acontece que a beleza pode ser contemplada. Quanto mais vidas estiverem ordenadas, mais a sociedade será ordenada também. Porque ela é composta de vidas, não de prédios, de ruas ou outras matérias quaisquer, mas de vidas. A sua vida está ordenada. A sua vida está. Deus em Cristo está ordenando vidas. E ele chama essas vidas, no versículo 6, de vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. 1 Pedro faz alusão a isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala exatamente sobre esse operar de Deus na vida de um povo, transformando, fazendo um povo de sacerdotes. Primeiro ele usa a figura do templo. Nós somos como pedras vivas que formam um templo onde o Espírito de Deus se manifesta. Nós já falamos. Mas logo em seguida, no versículo seguinte, ele fala do seu povo como sacerdotes. E no versículo 9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ordenação da sua vida será instrumento para a ordenação da sociedade. Deus ordena a minha vida. Essa deve ser a sua oração. Porque Ele não só ordenará aquilo que incomoda você, um problema aqui, um problema ali, uma doença, um problema financeiro, problemas familiares, coisas que vão acontecendo na vida. Ele não só ordenará aquilo que é externo a você, como uma esperança viva para dias melhores, mas Ele ordenará principalmente a partir de seu coração, sua vida. E é por isso que muitas vezes você passará por momentos difíceis, como Davi menciona no Salmo 23, o vale da sombra da morte, porque esses momentos são a atmosfera que Deus usa para falar ao teu coração a palavra, e você ser impactado, e então ser lapidado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. É Deus ordenando a tua vida. O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? Já pensou nisso? Deus, o que precisa ser colocado em ordem na minha vida? O que está bagunçado e eu não percebi? Adolescentes às vezes não percebem que o quarto está uma bagunça. Os pais chegam, que bagunça é essa? O que, mãe? Nem percebe. Ela está tão acostumado com a desordem que nem percebe. Às vezes as mulheres reclamam
e homens reclamam que as coisas do marido estão bagunçadas. Só que aquela bagunça dele, para ele, é a ordem. Ele está tão acostumado com a desordem que a desordem é a ordem. E está tudo fora bagunçado. E ela vai lá e ordena tudo direitinho. Claro, criou um caos para ele, porque ele sabia onde as coisas estavam. Mas as pessoas se acostumam com a bagunça. As pessoas se acostumam com a desordem. O brasileiro se acostumou com a corrupção. Todo mundo que vai lá é corrupto também. A política, de uma forma bem geral, do nosso país é corrompida. E, infelizmente, envolve todas as instâncias e todas as esferas. E se acostumou. Não se acostume com a bagunça. Não se acostume com a bagunça. Peça ao Senhor: Senhor, ordena a minha vida. Ordena minhas ideias. Ordena meu viver. Ordena não só o que é externo, mas o que é interno. Ordena a minha vida. Faz eu entender o que é importante e o que não é importante. O que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. O que é verdadeiro e o que é mentiroso. O que é justo e o que é injusto. E assim por diante. Ordena a minha vida. Me faz entender o que realmente o Senhor quer para mim, com momentos difíceis, por exemplo. Porque quando Deus ordena a tua vida, você desfruta dos benefícios e se torna um instrumento como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para ordenar uma sociedade inteira. Lembro-me de um testemunho que o Spurgeon vai dar quando ele chegou à cidade para pastorear. E segundo ele passou pelo vilarejo e havia vários bares, os homens estavam neles. As famílias, na hora das refeições, não estavam à mesa. A cidade estava no caos. O que ele viu no vilarejo foi exatamente o caos, a desordem. E a igrejinha que ele foi pastorear estava toda mal cuidada, abandonada. Bares cheios, igreja vazia, casas que estavam divididas. Ele encontrou o caos. E depois de passar alguns anos pregando, ele disse que outra vez deu uma volta no vilarejo. Porque muitas vidas haviam se convertido. Muitas famílias estavam à igreja. E a imagem que ele vislumbrou foi diferente. Ele viu que os bares já não estavam mais cheios de homens. A igreja estava reformada e bonita. Quando ele olhava pela janela de cada casa, ele encontrava nos horários das refeições famílias inteiras reunidas para comer, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Ele, pela palavra do Senhor, viu a ordem. Ele viu aquele que é o ordenador da vida, Cristo Jesus, operar transformação. E a transformação operada em cada vida manifestou-se uma macro transformação também, porque a sociedade colheu os frutos da ordenação de cada coração. Quando cada vida foi organizada, a sociedade foi também. O que Deus pode ordenar na tua vida? O que precisa ser ordenado nela? O que precisa ser colocado em ordem? Peça a Deus que coloque em ordem. E peça a Deus que você seja o instrumento para ordenar, um instrumento para ordenar uma sociedade em caos. Porque Cristo Jesus é o ordenador de tudo. E é para Ele que Deus quer que você vá. Sua vida está uma bagunça. Precisa mudar muito. Egoísmo, avareza, idolatria, injustiça, mentira e tantos outros pecados. Ore ao Senhor. Ó Deus, não foi para continuar assim que o Senhor enviou Cristo, mas foi para ordenar a criação. Ordena a minha vida, Senhor. Ordena. Transforma, principalmente o que está aqui dentro de mim.
para que tudo que estiver fora de mim possa ser alcançado também a partir do que o Senhor fez em meu coração. Coloque a sua vida diante de Deus, porque Cristo é a esperança de organizar a sua vida.